Vamos continuar então nossa aula, revendo o que eu aprendi. Qual a relação entre alimentação e respiração? Então aqui na aula anterior, vamos ver. Então aqui no texto da aula anterior, lembra o texto que a gente leu da nossa amiga? O ar de Ana Clara e Lucy respiram é rico em gás oxigênio e vai para os pulmões. Nos alvéolos, o gás oxigênio passa para o sangue, enquanto o gás carbônico que o sangue recolheu das células passa para os alvéolos e sai do corpo dele com o ar expirado. Então, a respiração entre o gás oxigênio e sai o gás carbônico. Resumindo, é isso. O gás oxigênio é distribuído para as células do corpo todo pelo sangue. Ali ele e os nutrientes passarão por transformações que irão liberar energia. Então, aqui, ó, o oxigênio e os nutrientes da alimentação são responsáveis por liberar a energia que o nosso corpo precisa. Essa é a resposta da primeira, né? É a relação que tem, né, da respiração e da alimentação. A número 2, por que o tórax aumenta de tamanho durante a inspiração? Explique. Então, quando a gente inspira, a gente puxa o ar para dentro do nosso corpo. Então, por que aumenta o nosso tórax? Então, pense aí o porquê. Você percebeu que quando fazemos atividade física, o coração bate mais rápido. Por que isso acontece? Que nós acabamos de ver que é levado pelo sangue. Volta aqui no que eu li para você aqui na primeira questão. Então, você lendo aquela parte do texto também, você vai entender o porquê que o sangue é bombeado mais rápido quando a gente está fazendo esportes. Era um dia quente de verão. Após a aula de educação física, os alunos não beberam água e foram direto para a sala de aula. Com relação ao bom funcionamento do organismo, você considera correta a atitude dos alunos? Justifique sua resposta. Então, estava um dia quente e eles correram bastante na aula de educação física. E eles não beberam água. Você acha isso certo? Quando você corre, quando você pratica algum esporte, quando você estava na aula de educação física, você conseguia fazer isso? Por que será? Será que o nosso corpo não precisa de água depois que a gente termina uma atividade física? Então, você acha que eles fizeram certo de não beber? Justifique sua resposta. Continuando nossa aula, página 127 agora. Explique em poucas palavras como o sistema digestório e respiratório trabalham com o sistema cardiovascular para nutrir o corpo e garantir que ele tenha energia para as atividades do dia a dia. Então aqui, ó, você vai voltar novamente naquela trecho do texto que eu li, que você vai encontrar como que eles trabalham em conjunto para garantir que o nosso corpo tenha energia. 6. Complete o diagrama de palavras. Processo que elimina organismos resíduos tóxicos do funcionamento das células. Leva a urina dos rins até a bexiga. 3. Recebe os resíduos das células e os transportam até os rins. E 4. Formada por água e resíduos do funcionamento das células e é eliminada do corpo para o meio externo pela uretra. Vamos agora na 7. Os resultados de competições esportivas de alto nível são frequentemente motivo de investigação de fraudes. Isso ocorre porque alguns atletas usam substâncias proibidas para melhorar seu desempenho esportivo. O chamado doping ou dopagem, nesse caso, o sangue dos atletas acaba evidenciando os indícios de que algo está diferente. Porém, existem exames de urina que detectam a presença dessas substâncias no organismo. Explique por que é possível achar drogas no organismo de um atleta pela coleta da urina. Há outra forma de detectar essa substância sem que seja pela urina? Então, vamos ver, né?
Então, como que a gente viu na aula anterior, né? O que o sistema urinário faz, ó? Elimina resíduos tóxicos do organismo. Então, é por isso que quando vai fazer o doping, consegue detectar pela urina. E aqui eu pesquisei outras formas de detectar substâncias no nosso corpo, ó. De sangue, permite a detectação do consumo de drogas nas últimas 24 horas. Urina, detectação do consumo de substâncias tóxicas nos últimos 10 dias. Suor, identifica se houve uso de drogas no último mês. E cabelo, permite a identificação do consumo de droga nos últimos 60 dias. Interessante, né? Agora vamos recapitular o que aprendemos nessa unidade. Para funcionar, o corpo precisa de energia. A obtenção de energia ocorre nas células que formam o corpo. Depende da presença de gás, oxigênio e nutrientes. Quando expiramos, o ar entra nos nossos pulmões e o gás oxigênio contido nele passa para o sangue. Quando expiramos, o ar que sai dos pulmões é rico em gás carbônico, que é produto da atividade das células. O coração impulsiona o sangue, que flui por todas as partes do corpo e pelos vasos sanguíneos. O sangue é composto de plasma, na qual ficam imersas células, os leucócitos e as hemácias, e as plaquetas, que são fragmentos de células. A urina é produzida pelos rins por meio de filtração do sangue, que contém os resíduos tóxicos produzidos pelas atividades das células. A urina fica armazenada temporariamente na bexiga e, quando urinamos, é eliminada para fora do corpo pela uretra. Beber água é fundamental para o funcionamento dos rins. O sangue com os resíduos tóxicos é filtrado nesses órgãos, que removem dele os resíduos e a água. Esses dois componentes formam a urina. O organismo é formado por vários sistemas que funcionam de forma integrada, mantendo sua harmonia. Então, aqui elementos do sangue, página 103, e beber água, a importância, na página 114 do nosso livro. Se quiser voltar para dar uma lida. Para finalizar, responda: por que precisamos nos alimentar e respirar para nos mantermos vivos? Então, está falando aqui no texto, né? A importância. O que acontece com o nosso corpo quando praticamos uma atividade física intensa, como correr? Então, volta na atividade que a gente fez anteriormente, naquela leitura que eu fiz do texto, né? A importância de... quando praticamos atividade física, o que acontece com o nosso corpo, né? Então, a gente vê que o sangue é bombeado mais rápido, e aí a gente viu naquele texto a importância do sangue, o que ele leva, né, dentro dele, e o que é importante para os atletas, né? Então, você voltando naquele textinho, você vai ver a importância. E por último, como se dá a integração entre os sistemas digestório, respiratório, cardiovascular e urinário. Então, bom estudo e até a próxima aula.